Boa noite, pessoal do tênis de mesa virtual do Brasil. Finalíssima agora da categoria C entre Jorge e Andy Bastos. Jogaço, dois caneteiros, estilos diferentes, na verdade. O Jorge gosta de jogar mais reto, mais rápido, tem um jogo de mesa pesado. O Andy gosta de jogar variando bastante o saque, tem um ataque com muito giro. Vai ser um jogo bem interessante. Hernan Alves da Silva já está aqui no chat com a gente, é isso? Falei o nome certo, Hernan? É isso mesmo? Maravilha. Vão me avisando aí se tiver alguma coisa diferente, a estreia na transmissão, se precisar melhorar, me avisem, por favor. Vamos entrar na sala para ver se os atletas já estão prontos. Não, só o Andy Bastos está na sala ainda, está faltando o Jorge. Vamos dar mais 2 minutinhos ali para ver se o Jorge entra. E esse é um jogo que promete, hein? Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. É um jogo de provavelmente quem atacar primeiro vai levar alguma vantagem estrategicamente. Vamos ver como vai ser a recepção de saque do Jorge, porque o Andy saca muito bem, tem variações muito fortes de efeito por baixo e lateral. O Jorge consegue atacar bolas rápidas, colocar a bola no canto, prender o jogador um pouco dentro da mesa, então pode ser interessante, porque se o Jorge conseguir amarrar o Andy ali dentro da mesa, talvez seja difícil para o Andy tomar iniciativa e atacar, e aí basta saber se o Andy consegue sobreviver aos ataques do Jorge, né? Então temos uma série de questões aí para descobrir, para desvendar aí, vamos ver como é que fica. Daqui a pouco a gente vai descobrir assim que eles começarem o jogo. Vamos entrar novamente na sala, ver se já está certo. Já estão aqui. Tá gostando da leitura? Mano, eu vou falar pra você, ainda não comecei não, mas eu vou começar. Comece que você vai gostar e vai ser Vai muito ser bom. muito bom, eu sei, eu Boa creio. noite, senhores! E Boa aí, meu noite. amigo Vlad, E Vlad. é isso aí, bom ver vocês. Boa sorte na final para os dois aí, façam o melhor, divirtam-se. Beleza. Não se esqueçam que se vocês precisarem avisar um ao outro de alguma coisa, sei lá, precisa enxugar um negócio aqui, limpar uma lente, sei lá, qualquer coisa, lembre de deixar ativado o microfone na função do meio quando você aperta o botão, porque às vezes a gente sinaliza e o adversário não está vendo, e aí acaba acelerando demais ali, sacando numa hora indevida. Então lembrem sempre de se comunicar verbalmente, que é mais fácil, e sempre dar uma olhadinha, ver se o adversário já está pronto para receber o saque também é uma boa, porque aqui a gente não consegue voltar ao ponto, né? É meio chato. Beleza. Tá? Bom, Bom jogo para ô vocês aí, Vlad, divirtam-se. Oi. só uma coisa. Quando eu coloco pra desativar o áudio dele, o áudio dele fica mudo, né? Aí eu não ouço ele. Aí você não vai Então ele conseguir. não me ouve também, né? Ele pode te ouvir, mas você não ouve ele. O que você pode Ah, tá. fazer, ao invés de desativar o áudio, você pode pedir para ele desativar o áudio dele, né? Porque daí, se ele precisar falar com você, você ainda escuta durante o jogo, né? Se ele abrir o áudio para falar. Ou você pode diminuir o volume do chat em geral. Você também vai me ouvir bem baixinho, mas você pode deixar isso bem baixinho. Também pode funcionar. Tá, beleza. Tá bom? Vê o que fica mais confortável. Conversem entre Vamos vocês lá? aí e achem as melhores soluções, tá? Bom jogo aí, Ok. boa sorte para vocês. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui. Valeu. Valeu, meu amigo. Você quer dar uma aquecida ou já quer começar? Não, vamos pra luta, vamos pra luta. Bora que vamos. Eu tô Bueno jogo. cansado, meu. Bueno jogo. Marcos está aí com a gente também no chat. Tudo bom, Marcos? Vamos que vamos aí. Vamos acompanhar essa final da categoria C. Deixa eu colocar o nosso contador de batidas ali no cantinho, né? Que é sempre bom. Tudo funcionando. Agora é só assistir esse jogo aí desses dois craques aí, finalistas da categoria C. Belíssimo ataque agora do Andy com as costas da raquete, hein? Pode ser uma boa arma, hein? Durante o jogo.
O forehand dele é especialidade, né? Dos dois, na verdade, os dois têm muito bom forehand, mas um ataque de backhand assim forte pode ser útil, né? Sai forte agora o Andy de novo no forehand, mas abriu uma vantagem boa no set logo no início, né? O Jorge. E agora foi pra cima o Andy. Vai ser jogo duro, hein? Tem tudo para ser um jogo duro. Essas bolas por baixo que o Jorge coloca são bolas que ele acaba prendendo bem o adversário ali dentro da mesa, uma característica muito boa do Jorge. E essas colocações de bola, ele consegue variar muito bem o lado que ele está jogando. E essa é uma das principais armas dele. Tá vendo? Ele erra muito pouco essa bola por baixo, coloca muito bem. É um jogador que consegue controlar bem esse começo de rally, né? E aí é isso, ele controlando esse jogo de mesa, ele vai acabar saindo atacando talvez mais vezes. E aí cabe ao Andy conseguir lidar com esse ataque, né? Excelente troca de bola dos dois agora, hein? O Andy atacando com muito giro, né? Isso é uma característica do forehand dele, como tem melhorado esse giro de bola e se recuperou muito bem no set, hein? Tava perdendo de 7-3, conseguiu empatar aí 9-9. Temos um primeiro set já bem equilibrado. Essa é a final da categoria C do nosso rachão de outubro, último rachão do ano. 10-10, pontaço de novo, jogo de bola, bola difícil, né? Fez uma paralela ali difícil. Foi para a finalização de terceira bola e errou, tem mais um set point o Jorge. Conseguindo esse jogo de mesa. Essa é uma grande vantagem do Jorge, né? Só um Essa bola minuto, por viu? baixo. Tranquilo. Ele é bem regular nessas bolas por baixo, a gente chama de Bright, jogo de quando dá mesa. tipo um delayzinho, é o quê? Normal? Conexão entre vocês dois. Se esse delay continuar o tempo todo, vocês estão longe, né? O Andy está em São Paulo, Não, se mas não me foi só engano. uma vezinha mesmo. Foi uma Se for vezinha de na hora vez do em ponto. quando, acontece Normal, né? porque é conexão. Conexão às vezes pode ficar um pouquinho atrasada, depois voltar, oscila um pouco, né? Faz parte. Né? Vamos lá? Bora. Então pode ser uma boa arma para o Jorge sacar mais por baixo, assim como ele está fazendo, e controlar esse jogo de mesa até ter uma chance boa, né? E para o Andy, talvez seja interessante sacar mais lateral, fazer a bola correr um pouco mais. Exatamente como ele fez agora, sobrou um pouquinho mais alto, ele conseguiu atacar para evitar esse jogo por baixo muito pesado do Jorge, né? Muito, não só pesado, mas bem preciso também, né? Saiu melhor agora nesse segundo set o Andy. Esse é só o primeiro jogo da final, hein? É uma melhor de 5 jogos. Quem ganhar 3 jogos primeiro é o vencedor. Estamos apenas no primeiro jogo. Já se recuperou o Jorge ali na pontuação, entrando nesse jogo por baixo, né? Realmente um jogo pesado, bem colocado, boas variações. Ele está encontrando um buraco ali na bola mais curta na direita do Andy, ali, né? Bola mais angulada para fora da mesa. O Andy já errou ali umas 3 bolas nesse set. Pode ser uma arma também para o Jorge, né? Ele está pesando bem a bola. Essa bola muito pesada, de repente, o Andy pode abrir um pouquinho mais o ângulo, atacar com menos velocidade, cadenciar um pouquinho, controlar o ataque, jogar a bola um pouquinho mais para cima do que para frente, para Só escapar beber dessa água, tá? primeira bola por baixo. Beleza. Tranquilo. Isso pode ser importante para ele ao longo do jogo. E o Jorge dominou bem esse set, né? Se eu não me engano, tava 4-1 pro Andy, hein? E o Jorge simplesmente fez 10 pontos seguidos, né? Alguns pontos que o Andy atacou e errou, deu de graça, né? Erros não forçados. A gente não viu o Jorge necessariamente atacando muito nesse segundo set, né? Isso é interessante estrategicamente, porque ele conseguiu, sem fazer muito esforço, controlar o Andy dentro da mesa e esperar o erro do Andy no ataque, né?
É uma estratégia um pouquinho arriscada, porque se o ataque começar a entrar, ele vai ter que lidar com ataques fortes, né? Mas deu muito certo no set anterior e garantiu aí o primeiro jogo para o Jorge. Cada jogo é uma melhor de 3 sets, então o primeiro jogo, 2 sets a 0 para o Jorge. Estamos no segundo jogo agora. Deu sorte ali na redinha. 4-3. Mesmo os saques mais laterais do Andy, o Jorge está recepcionando muito bem. Esse ataque do Jorge também entra fundo, entra rápido, mas não gira muito. Então é uma bola difícil também de bloquear, porque você tem que achar o ângulo certo. Não pode simplesmente deixar a bola bater na raquete, porque como ela não está girando, a bola acaba caindo, né? Você é obrigado a fazer um pouquinho mais, né? Forçar um pouco a defesa. Agora sim, quando sai bem o end é uma bola muito forte, né? Difícil de lidar com esse monte de efeito. Tem que tentar usar mais o end na partida, essas bolas, né? Quando o Jorge sai atacando, também o Jorge está levando vantagem. Agora sim, girou bastante também, está um pouco mais consistente. Boa variação de saque do Jorge, agora por baixo, um pouco mais fundo. 9-9 de novo, bem equilibrado esse set. Belo ataque agora do Andy, numa troca, eles trocaram bastante bola ali dentro da mesa, a bola acabou subindo um pouquinho e o Andy finalizou. Você vê que o Andy já não está tendo aquela moleza que ele tem muitas vezes no jogo do adversário errar a recepção de saque. O Jorge está muito consistente na recepção, está lendo bem o efeito. Perdeu ali o set point o Andy numa sequência de ataque, acabou forçando demais. Excelente defesa agora do Jorge, hein? Garantindo um set point ali. Mais uma bela troca de bola entre eles e finalização na paralela. Tá muito disputado esse set, hein? E no erro de saque, ganha 14-12 o primeiro set do segundo jogo, Jorge. Muito, muito disputado. Semelhante ao primeiro set que eles jogaram no primeiro Só um jogo. minuto, calma aí. Super disputado também. Vai ser Que decidido nos jogo puxado, meu detalhes, irmão. provavelmente, né? Que jogo é esse, meu irmão? Parece jogo de videogame. Começa o segundo set do segundo jogo. Importantíssimo agora esses próximos 2 sets para o Andy, né? Para não sair perdendo de 2 jogos a 0 e ter que, se quiser ser campeão, ganhar 3 jogos seguidos do Jorge, né? Uma tarefa difícil. E o Jorge está explorando, voltou a explorar, né, esse cantinho direito ali do Andy. Tá dando resultado para o Jorge. Ele já se ligou que ali pode ser um caminho para a vitória. E o Andy tem que se concentrar, tá dando muito ponto de graça, ó. 2 saques errados já. Isso faz uma diferença muito grande no final do jogo, né? Três saques já errou só nesse set. Metade dos pontos do Jorge até aqui foi de erro de saque do Andy. Essa troca de backhand entre os dois provavelmente é um pouco mais vantajoso para o Jorge, que tem um backhand mais consistente. Não tem potência, mas tem muito boa colocação. E praticamente dificilmente erra, né? Essas trocas de bola de backhand. 4 erros de saque só nesse set do Andy. 10-5 para o Jorge, né? 4 erros de saque é muita coisa. Podia estar muito mais equilibrado esse set se o Andy, dos 4 saques que ele errou, ele pelo menos fizesse metade dos pontos, né? E ganha o set o Jorge. 11-6.
2 jogos a 0. O Jorge está Boa. apenas um jogo da vitória do campeonato, hein? Calma aí. Todo jogo agora daqui para frente é o jogo que pode decidir o campeonato. O Andy precisa da vitória de qualquer maneira nos próximos 3 jogos e o Jorge, se ganhar um jogo agora, é o campeão da categoria C. Me Vou impressionou, aproveitar e tomar uma água, beleza? me Aproveitar e tomar uma impressionou, água, tá bom? Fechou. Beleza. me, Acabei de fazer isso também. me impressionou o número de saques que o Andy errou só nesse set. Foram 4. Que eu contei foram 4. Fora o saque que ele errou no último ponto do set anterior. Então, se você pegar a partir do último ponto do set anterior, ele errou 5 saques, é muita coisa. Se você pensar que um saque errado é praticamente 10% do set, né? Fazendo uma continha de bar aqui, se o set fosse até 10 e não 11, né? Seria 10% certinho. Então, realmente é muita vantagem que você acaba dando para o adversário. Não significa que você fosse fazer todos aqueles pontos que você acertou o saque, mas a vantagem é sempre do sacador. Então, é bem possível, né, de prever que o sacador vai converter pelo menos metade dos pontos que ele fizer sacando. E se você erra, você já dá muito ponto de graça. Acaba perdendo uma chance muito boa. Vou ter que comprar o micropólio lá, Vlad. É, para tampar o sensor, né? Para quando tirar o óculos a mesa É, não mexer, né? É eu, verdade. eu me esqueci e amanhã vai ter lá o negócio do evento lá e tem que... Vamos lá, né? Vai lá. Terceiro jogo, senhores. Bom jogo para vocês. O que o Jorge estava se referindo é que tem um sensor no óculos, entre as lentes do óculos, na parte de dentro, um sensor pretinho, assim, que você quase não vê, porque o fundo do óculos também é preto, né? E esse sensor, ele, se você cobrir ele com um esparadrapo micropore, o óculos entende que você Acho não que tirou. começou a partida, não, mano. Agora sim, alguns Massa, foi mal. esqueceram de apertar para começar o jogo. De boas. Pode começar? Pode? Agora sim, começando o terceiro jogo. Então, esse sensor, se você deixa ele descoberto, quando você tira o óculos da cara, ele vê que ele sabe que você tirou o óculos. E aí, nesse jogo especificamente, não são todos os jogos, tá? Mas no tênis de mesa especificamente, a mesa acaba mexendo de lugar. E se você tampa esse sensor, ele entende que você não tirou o óculos, você nunca vai tirar o óculos da cara e a mesa continua no mesmo lugar, né? A chance dela mexer é bem menor. Existem alguns bugzinhos no jogo de vez em quando, que a mesa acaba mexendo, mas é mais raro. E vem com tudo pra cima agora nesse terceiro jogo, o Andy, né? Ele precisa da vitória de qualquer jeito e o Jorge continua recebendo muito bem o saque. Isso tem feito uma diferença muito grande, né, nessa partida. Sequência belíssima de ataque. O Jorge se garantindo no bloqueio. Fez 2 bloqueios lindíssimos para ganhar o ponto e já virou o set, né? Realmente está bem consistente o Jorge, bem concentrado para essa final. O Andy parece um pouquinho desconcentrado em alguns momentos. Às vezes pode ser o peso da final também, né? Final sempre tem um peso emocional, né? Faz parte, todo mundo acaba sentindo. Mas agora é hora de jogar o melhor que puder, porque ele já perdeu 2 jogos, ele precisa ganhar esses próximos jogos para se manter vivo. E o Valberto está aqui no chat com a gente, torcendo para o Jorge. Obrigado, Valberto, pela participação aí. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar.
Mais um set equilibradíssimo, né? Os três primeiros sets, né? Os sets dos três primeiros jogos, melhor dizendo, foram todos pela diferença mínima de pontos, né? E esse também, olha que sorte deu ali o Jorge nesse bloqueio, hein? Conseguiu colocar uma bola curtíssima. Mais um erro de saque do Andy. Muito parecido com o que aconteceu no primeiro set do jogo anterior. Exatamente não vai a dois, o Andy errou o saque. Isso acaba irritando também o atleta, né? E no set seguinte ele acabou errando mais quatro saques. Vamos ver se isso não acontece agora, se ele consegue se concentrar melhor em sacar. O saque é uma das armas do Andy, então ele precisa forçar sim o saque, mas tem que tomar muito cuidado para não dar ponto de graça. Ele conseguiu se defender bem ali o Andy, errou o backhand o Jorge. Mais uma vez começa na frente o Andy nesse set. Vamos ver se ele consegue manter. De novo controlando o jogo de mesa, né? O Jorge. O Andy precisando atacar mais, né? Mais um erro de saque. Essa bola girou bastante. O Jorge tentou contra-atacar. Dificílimo esse contra-ataque, hein? A bola estava girando muito. Seria mais fácil fazer um bloqueio um pouquinho mais firme, mais simples, né? E esperar. E segue explorando nos momentos cruciais ali do jogo. O Jorge continua explorando aquele canto direito do Andy, que teoricamente seria bom para o Andy, porque ele tem um bom forehand, mas a bola ali no canto ele está chegando um pouquinho desequilibrado. Ele está atacando melhor as bolas que estão mais próximas do meio da mesa, né? Mais uma vez foi para aquele canto, agora estava esperto o Andy, girou bem a bola. Tá no momento bom agora da partida, hein? Tem 3 set points. Precisa ganhar esse set e o próximo para se manter vivo. E consegue ganhar um set o Andy. Agora ele já parece que está um pouco mais concentrado. Já está errando, dando menos ponto de graça, né? Está um pouco mais consistente. Ele já começa um terceiro set, que pode ser o último set do campeonato, hein? Se o Jorge ganhar, acaba o campeonato 3 jogos a 0. Boa troca de bola agora entre os dois. Bola difícil ali de backhand, que conseguiu fazer o end. Mais um erro de saque. Incrível, né? Como tá errando saque. Agora se afobou um pouquinho. Essa bola estava difícil para atacar, tentou atacar rápido, ficou na rede. Vai para cima o Jorge agora, ficou na rede também. O Jorge tem atacado pouco, né? Tá conseguindo controlar bem as ações ali dentro da mesa. Agora foi um saque bom do Andy, hein? Bem longo, difícil e mais um erro. Errou 2 saques desse set, provavelmente, 2 ou 3. Numa final, isso tem um peso muito forte, né? Difícil se recuperar. E o Jorge segue consistente, controlando o jogo sem forçar. Ele já entendeu que ele não precisa forçar muito, né, as trocas de bola. Agora ele tentou finalizar, sentiu que dava ali para acelerar o forehand e acabou ficando na rede. E agora sim, ele vai para cima o Jorge para tentar fazer esses últimos pontos do jogo e ganhar o campeonato. Uma respiradinha ali o Jorge. Consegue fazer um ponto de saque. A 2 pontos da vitória, Jorge. A 2 pontos do campeonato. Foi na rede a finalização do Andy. Tem 5 match points o Jorge. Consegue salvar o primeiro Andy. Tem 2 saques agora o Jorge para finalizar o campeonato, hein? Salvou mais um match point o Andy. Muito emocionante. Salvou os dois. Tem 2 match points ainda, só que agora o saque é do Andy.
consegue ganhar o Jorge. Que jogaço interessante, rapaz. Show, valeu. Boa. Acabou, né? Show. Sim, Nossa, acabou. 3 jogos a 0. é, Que, poxa, que do ano jogo passado. emocionante, Duro, hein? hein? No começo do ano, não foi? Foi. Quase. Quase na Jo- metade. Jogo duro, emocionante. Agora, Andy, muitos erros de saque em momentos cruciais, hein? É, Muitos. entreguei. Entregando a É, paçoca. entregou a paçoca ali no saque Várias e vezes. muito bom controle do Jorge ali no jogo de mesa, hein? Bolas por baixo. Outra característica boa também que fez uma diferença nessa final foi a recepção de saque do Jorge. Normalmente as pessoas se complicam muito para recepcionar o saque do Andy, que é muito pesado, tem variação boa por baixo e É, lateral, e o Jorge estava conseguindo ler bem, colocar bem a bola, então também não te deu muito ponto de graça com o seu saque, né? É verdade. E isso acabou pesando também, mas foram, apesar de ter sido 3-0, tiveram muitos sets muitíssimo equilibrados, que podia ter ido para qualquer lado, né? Muito foi bom, Eu achei verdade. muito bom parabéns. esse jogo. Jogo duro, mas é Duríssimo. bom, sim. Duríssimo. Eu acho muito legal. Muito obrigado, Jorge, pela Valeu, partida. Que valeu Deus antes. abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida também, de sua família, meu irmão. Amém. E, Vlad, amanhã eu te dou um alô, né, do negócio lá, eu te dou o toque, viu? Me avisa assim que você souber. Eu tenho algumas aulas amanhã durante o dia, mas me avisa assim que você souber alguma coisa. Se der para eu participar e ajudar de alguma forma, a gente tenta fazer alguma coisa junto, sim. Tá bom? Na hora, meu amigo. Pois Deus abençoe vocês, Valeu. valeu. Andy, parabéns pela Campeão, participação e pelo vice-campeonato. Jorge, parabéns pelo Obrigado. campeonato. Vejo valeu, valeu. vocês no próximo ano. Continuamos, hein? Logo depois do Carnaval, a gente deve ter mais torneio. A gente quer fazer pelo menos mais uns 3 ou 4 ano que vem. Logo depois do Carnaval, a Certo. gente volta. Tá bom? No Valeu, brasileiro, Vlad. eu caí Muito logo no obrigado. grupo do Vlad. Vamos jogar esse fim de semana, sábado de manhã a gente joga junto, é verdade. Aí dá certo, aí dá certo, aí dá certo. Pois valeu, um Vai, abraço. vai ser bom. Abraço para Falou! vocês aí, parabéns. É isso aí, pessoal. Acabamos nossa categoria C do Rachão de Outubro. Então, os jogos começaram no meio de outubro. A gente deu 2 semanas para os jogadores fazerem todos os jogos do grupo, né? E depois deixamos essa semana agora, primeira semana agora de novembro, né? Para os jogadores fazerem os jogos finais, quartas de final em diante, né? Hoje ainda a gente tem a semifinal da categoria B entre o Junior Horn e o Antônio. O Thiago já está esperando na final, o vencedor de hoje. Vai ser agora às 8 da noite. E às 9 da noite temos a final da categoria A, eu contra o Reinozawa. Então, tem tudo para ser um jogão também. O último jogo que eu fiz com o Reinozawa foi equilibradíssimo, 3-2, um jogo duríssimo. Então tem tudo para ser uma grande final hoje também às 9 da noite. O Valberto está falando aqui no nosso chat. Impressionante esse mundo. Somos da Federação Estadual de Tênis de Mesa do Ceará. Amanhã o Jorge, com o apoio da federação, né? Fará uma apresentação de tênis de mesa virtual em grande evento aqui em Fortaleza. Muito legal, hein, Valberto? É isso aí mesmo. É muito legal ver que vocês estão abrindo aí espaço para o tênis de mesa virtual. Já tivemos Mundial de Tênis de Mesa Virtual oficial pela Federação Internacional, pela ITTF. Há exatamente um ano atrás, eu estava lá na Suécia representando o Brasil no primeiro Mundial oficial. Ficamos nas quartas de final daquele Mundial, em quinto lugar. Ah, aí, final do ano passado, também a Confederação Brasileira começou a fazer os campeonatos brasileiros. Nesse final de semana, agora começa a terceira edição do Campeonato Brasileiro Virtual. Logo, com certeza, nós teremos campeonatos estaduais ou campeonatos regionais aí de tênis de mesa virtual por todo o Brasil. Quem sabe aí um campeonato pan-americano em vista, porque vai ter Mundial de Tênis de Mesa Virtual provavelmente ano que vem de novo. E vai ter Olimpíada de Esporte Virtual em 2027 lá na Arábia Saudita. Não tem data confirmada ainda, só confirmaram que vai ser na Arábia Saudita no ano de 2027. Então, a gente já vai se preparando, porque até lá o Brasil tem chance de ser uma das maiores potências. A gente já tem 2 jogadores brasileiros no top 10 do ranking mundial, eu e o Léo Arata. Léo Arata essa semana está em sexto do ranking mundial, eu estou em oitavo. Nós temos 5 jogadores no top 50 do mundo. 10% do top 50 do mundo
é de jogadores brasileiros, olha que legal, né? Inclusive o Reinosal, que eu vou jogar logo mais, ele tá entre os 50 do mundo já. É um menino de 17 anos, um talento, joga muito fácil. E vamos ver se o velhinho aqui consegue complicar ele de novo e de repente ganhar essa categoria A logo mais. Então, voltamos daqui meia hora, às 8 da noite, com a última semifinal da categoria B entre Antônio e Junior Horn. Obrigado aí, pessoal do chat, obrigado a todo mundo que está assistindo. Fiquem com a gente, voltamos daqui a pouco.